Uma primeira consideração, talvez, um primeiro objeto de reflexão, seja sobre a conveniência ou inconveniência de se regular de forma particular o processo empresarial. Apenas para introduzir o tema, eu lembro que no primeiro projeto, não é isso? No projeto que nem sei se tramita ainda perante a Câmara, enfim, às vezes um pouco alheio a isso, já que estou focado neste projeto aqui, havia dois dispositivos, por assim dizer, relativos a processo. Um que falava do facilitador e o outro que falava da exibição de documentos. E este projeto evoluiu bastante em relação ao processo empresarial. E a pergunta que se faz é se é conveniente que nós tenhamos uma regulação particular de um processo empresarial. Esse é o primeiro tópico que eu acho que convém sobre ele refletir. Um outro tópico, e eu procurarei naturalmente tratar de pontos que me parecem estruturais, porque a partir dos pontos estruturais nós podemos então passar talvez a leitura de dispositivos específicos e tentar talvez criticar ou entender mais pontualmente o projeto. Outro ponto relevante é aquele que diz respeito ao reflexo que tem nas normas projetadas, de um lado, a autonomia da vontade, pré-processual, com repercussões no processo, a disponibilidade do direito material e da presumida igualdade entre partes. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Aliás, não é, o processualista ele deve, no meu modo de ver, o bom ponto de partida para o processualista é a Constituição, claro, onde você encontra as raízes de tudo, ou pelo menos importantes raízes, e deve partir do direito material. E o direito material, então, sem dúvida, acaba tendo importante repercussão sobre o modo de ser do processo. Afinal de contas, é para o direito material que existe o processo, e, portanto, então, é preciso entender, no meu modo de ver, e combinar entre todos aqueles que vão aplicar a lei. Isso me parece já adianta o maior desafio. Precisa combinar com o zagueiro de alguma forma. Eu acho que alguns pontos aqui eles esbarram em aspectos talvez até culturais nossos. Precisamos entender então de que forma a autonomia da vontade, a disponibilidade do direito, a igualdade entre partes se reflete no processo empresarial, no contexto do projeto. Isso repercute certamente sobre um ponto que é ênfase ao princípio dispositivo. Então, o projeto tem uma linha mestra que é grande ênfase para o princípio dispositivo. E isso nos leva a um outro tópico, que é o outro lado do princípio dispositivo, porque o princípio dispositivo está fundado na ideia de ônus das partes, nos liga aos poderes de instrução oficiais. Por isso que eu digo que precisa combinar com o zagueiro. Porque, já adiantando, não adianta falar que não há preclusão para o juiz, não é? Se depois os juízes acharem que isso, por exemplo, é inconciliável com a inafastabilidade do controle jurisdicional. Por exemplo, já antecipando aqui para os senhores também não dormirem, porque essa palestra, logo depois do almoço, ela traz esse risco sério. Né? O palestrante falando esse tonzinho. Eu não consegui fazer minhas filhas dormirem quando elas eram pequenas com o processo, mas eu tentei isso, eu tentei. Eu dormia antes. Um outro tópico, senhores, então, como desdobramento do princípio dispositivo, seriam as repercussões sobre a prova, em particular, que esta tônica tem. Né? Aliás, talvez, tirando a parte dos procedimentos especiais, talvez o mais importante. Não é só o ônus de alegação, até tem alguma repercussão, mas o ônus da prova é que a prova em si é talvez o campo em que o projeto proponha maiores novidades e esteja a merecer maiores reflexões. E um outro tópico, como desdobramento do anterior, é o aspecto particular aqui eu peguei da exibição de documentos, porque, senhores, para quem ia falar 20 minutos, pegar 7 tópicos, eu fui precavido, né?
Eu não consegui fazer 14, assim, de lá para cá, da sala de lá até aqui eu não consegui. Mas, de qualquer modo, falar um pouco sobre a exibição de documentos. Há uma proposta interessante que merece reflexão, como desdobramento disso tudo. E talvez, por último, isso me ocorreu agora, alguma palavra sobre os procedimentos especiais. Mas é óbvio que não daria, não é o caso, né? Não é possível tratar aqui só o procedimento de solução parcial de sociedade, daria seguramente uma exposição de não sei quanto tempo, enfim, os demais previstos, responsabilização do administrador, tudo isso talvez possa ser tratado macroscopicamente. Estão aí 7, 8 tópicos, talvez. Eu não digo que vou tratar de todos, a hora que eu sentir que realmente os senhores já cansaram, a gente para e passa para o mais interessante, que são os debates, as perguntas, porque eu, como expositor aqui, considero apenas que tenho e faço uso, em primeiro lugar, da palavra. Primeiro tópico, eu não sei o que os meus prezados colegas pensam, mas eu fui, ao longo do tempo, me convencendo sobre a conveniência sobre a utilidade da disciplina particular, especial do processo empresarial, não só societário, empresarial. Eu confesso aos senhores que, de início, eu era um pouco reticente quanto a isso, porque a especialidade, a existência de um microsistema, se por um lado tem uma vantagem, por outro lado, como toda especialização, seja de órgãos judiciais, seja do direito, acaba gerando alguma forma de risco. A especialização de um órgão judicial, às vezes, gera o risco de uma jurisprudência segmentada, de uma jurisprudência desvinculada do todo, do Poder Judiciário, e assim também essa regulamentação particularizada do processo pode fazer com que, às vezes, a gente acabe tendo tantos processos, entre aspas, especiais, que nós acabamos nos perdendo e principalmente prejudicando a segurança que se espera do direito processual, porque o direito processual nada mais é do que um conjunto de regras que disciplina um instrumento de exercício do poder. E é preciso sempre lembrar isto, né? E ele busca a consecução dos objetivos do direito material, de tal sorte que eu, às vezes, fico um pouco preocupado com esta, talvez, dispersão de normas processuais pelo ordenamento, a fazer com que, ora, determinado instituto seja tratado de uma maneira, ora de outra, assim por diante, e, às vezes, sem muita conexão com a especialidade que justificava a norma particular, não é? Porque, deixa eu deixar claro aqui meu raciocínio, não tenho dúvida de que regular de forma especial aquilo que é especial é ótimo. Agora, o fato é que às vezes vem o processo empresarial, cria determinadas regras e aí a gente acaba indo além, às vezes, não digo do processo empresarial porque o seu âmbito de incidência já está delimitado pela lei, mas o fato é que ele mexe com o processo, né? E a gente vai perdendo um pouco de unidade. Não custa lembrar que este projeto tramita paralelamente com um projeto de alteração do Código de Processo Civil. Né? E, embora o Código de Processo Civil deva se aplicar subsidiariamente, o fato é que nós precisamos ter uma coerência no sistema, nós não podemos perder unidade, nós precisamos tratar o sistema como tal, se ele é sistema. Então, de qualquer modo, eu estou hoje convencido, eu falo com toda a franqueza, quando eu tive a notícia da especialização dos órgãos do Tribunal de Justiça, eu... talvez até por ver com ressalvas acadêmicas, quero dizer. A especialização, por exemplo, da Câmara Ambiental, eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio. Por essa razão, não é? A especialização ela tem essa desvantagem. Basta ver, enfim, a jurisprudência da Justiça Federal e da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum. Quer dizer, bem de família na Justiça do Trabalho é uma coisa, bem de família na Justiça Comum é outra, e a lei federal que se aplica é exatamente a mesma. Então, é inegável que a especialização ela traz algum risco de sectarismo. Mas, rapidamente, eu me convenci, não estou dizendo isso aqui para fazer demagogia, não, rapidamente me convenci do acerto da especialização e não conheço mais a fundo essa ideia de se transpor essa especialização para os órgãos de primeiro grau,
mas a mim me parece rigorosamente coerente, que se nós temos um órgão especializado em segundo grau, que devamos ter também um órgão especializado em primeiro grau. Me parece absolutamente coerente onde isso for, onde isso seja possível. E essa matéria, direito comercial, direito empresarial, ela reclama, de fato, um tratamento diferenciado, de tal sorte que nada mais adequado que um tratamento diferenciado para o processo e para os órgãos que aplicam esse direito, porque aí eu já me ligo com outro aspecto, não é? Eu diria, não sei o que os senhores pensam a respeito, que o processo empresarial, aparentemente, ele está assim no meio do caminho, eu não sei se é exatamente no meio do caminho, mas ele está em algum lugar no meio do caminho entre o processo jurisdicional estatal, tradicional, e o processo jurisdicional arbitral, de outro. Claro, o processo jurisdicional arbitral, e me parece que não há dúvida de que ele é jurisdicional, porque a decisão do árbitro vincula, não está sujeita, se não, sob o aspecto da legalidade, ao reexame pelo Poder Judiciário. No processo arbitral, a autonomia da vontade se faz presente, as partes delimitam no compromisso o modo pelo qual pretendem que o processo se desenrole e, ressalvados os cânones próprios do devido processo legal, elas dizem como o processo há de se desenvolver. O que o projeto propõe é algo que se aproxima disso. Por exemplo, quando estabelece que as partes têm autonomia da vontade para disciplinar o processo. Já de antemão, senhores, perdendo talvez um pouco do rigor do sumário que eu expus, eu não é que sou cético, porque eu tenho participado de muitos dos encontros a respeito do projeto. E, repito, sou entusiasta de muitas das ideias contidas no projeto. Apenas acho que quem faz arbitragem sabe, não que eu seja um grande especialista, mas na advocacia, enfim, já participei de arbitragens, sabe que negociar o compromisso arbitral e negociar o modo pelo qual o processo há de se desenrolar é uma coisa, há uma dificuldade. Mas, de qualquer modo, o órgão arbitral é, desde logo, aberto a isso. Eu tenho um pouco de dúvida sobre quanto tempo nós vamos levar para que o órgão estatal possa aceitar que, de fato, ele vai exercer a sua atividade à luz das regras estabelecidas pelas partes. Então, estou sendo realista a esse respeito, espero. Não sei se estou vendo um problema onde ele não existe, mas uma coisa é você dar às partes o poder de deliberarem a forma do processo no âmbito arbitral e outra perante o juiz estatal. Mais uma ideia para reforçar, e eu fecho o primeiro tópico, que nós tenhamos a possível especialização dos órgãos que aplicam o direito. Porque há toda uma filosofia, há toda uma visão do que é o processo empresarial que deve ser absorvida pelos aplicadores para que, então, isso se faça de forma mais eficiente. Haverá riscos? Haverá riscos, mas sair de casa já é um risco, de tal sorte que eu acho que é preferível correr este risco do que, muitas vezes, nós ficarmos com soluções não tão satisfatórias quando nós atribuímos questões muito específicas e especializadas a órgãos que estão talvez sobrecarregados com questões mais genéricas e que não têm esse grau de especialidade. O segundo tópico de que trato, como dizia os senhores, é esta constatação de que o projeto reflete certos postulados que têm repercussão sobre o modo de ser do processo. Primeiro, o projeto delimita a aplicação substancialmente às relações que envolvam empresários. No artigo 948, fala-se de autor e réu forem empresários, autor ou réu for empresário ou outra parte inserir a sua atividade no agronegócio ou em outra rede de negócios empresariais, controvérsia versar sobre a aplicação deste código. Eu teria talvez alguma dúvida a respeito dos critérios empregados em matéria obrigacional ou societária. Tenho um pouco de dúvida, porque aqui apenas obrigacional, né? Acho que, na verdade, porque não são cumulativas as hipóteses previstas pelo artigo 948, mas, de qualquer modo, o dispositivo pretende delimitar o âmbito de incidência.
Ora, de que forma a autonomia da vontade, disponibilidade do direito material e igualdade se refletem sobre o processo? Como eu disse aos senhores, se refletem com enorme ênfase para o princípio dispositivo. O projeto chega, num dado momento, a dizer não apenas que é lícito às partes convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, e que é assegurada a autonomia da vontade, mas chega a dizer, por exemplo, que a atuação de ofício do juiz não pode se sobrepor aos ônus de alegação e de prova convencionados pelas partes. Chega também a dizer que é vedado ao juiz atribuir o ônus da prova às partes de forma diversa na prevista na legislação ou na convenção das partes. Bom, o que acontece? De fato, senhores, o processo, digamos, contemporâneo, ele é marcado pela ideia de que nós superamos aquela fase liberal, né, do século XIX, em que o processo era visto como tutela de direitos e o juiz era visto como alguém que intermediava uma luta, né, como uma luta de boxe, por exemplo, em que o juiz só toma cuidado para um dos contendores não bater abaixo da linha da cintura, ou ele regula o tempo, ele não está comprometido com os resultados do processo. E todo o estudo desenvolvido no processo, principalmente na segunda metade do século XIX, procurou dar ênfase ao caráter público do processo, aos escopos do processo, a pronunciar a presença do Estado como o maior interessado na consecução dos resultados do processo. Ora, isso tudo significa, senhores, que nós vivemos décadas e décadas de incremento de poderes do juiz. Na verdade, essa é a visão que prevalece entre nós, sempre com a ideia de que os escopos do processo dizem respeito antes ao Estado do que às partes envolvidas. Esse projeto parte de premissas corretas e chega a conclusões corretas, no meu modo de ver. Porque, de fato, a intervenção estatal, o exercício de poderes do juiz, deve realmente considerar a natureza do direito debatido. Para mim, sempre foi absolutamente claro, por exemplo, que o exercício de poderes instrutórios do juiz deve ocorrer de forma subsidiária em relação à atividade da parte. E, principalmente, deve ocorrer em dois segmentos, justificado por duas causas. Primeiro, indisponibilidade do direito discutido. Segundo, desigualdade substancial das partes. Fora daí, eu estou absolutamente convencido de que a atuação estatal em matéria probatória deve ser subsidiária, deve ser rigorosamente subsidiária. Ora, nesse ponto, portanto, então, o projeto é coerente, porque ele parte da premissa de que os direitos são disponíveis, ele parte da premissa de que os empresários são iguais, e aí isso é um problema que eu deixo aos cultores do direito material, não é? Porque eles devem discutir em que medida há mesmo essa igualdade ou há possibilidade de desigualdade substancial, e creio que deve haver, né? Eu não sei se é possível, eu não ponho o dedo nessa ferida, eu não sei se é possível dizer em termos rigorosos que não há desigualdade substancial entre os players do mercado. Se houver, então eu volto ao raciocínio inicial, em que, na verdade, o Estado precisa intervir, porque, do contrário, ele consagra a selvageria. Ele consagra a prevalência do mais forte sobre o mais fraco. Se um operador, senhores, um profissional do common law, se deparar com a nossa experiência, sob certo sentido, e por mais que eles tenham mudado e nós tenhamos mudado, de um modo geral, se você fala para ele sobre os poderes de instrução do juiz, pelo menos tal qual como concebe a doutrina, ele se assusta. Ele se assusta porque prova, por exemplo, lá tem uma perspectiva liberal. Então ele acha que aqui é uma coisa, como é que o juiz pode tratar da prova como se fosse dele? Na verdade, prova é um tema das partes. Então, para não perder o fio da meada, o que eu quero dizer é o seguinte, sem dúvida, se nós partimos da premissa de que nós estamos num terreno em que viceja a autonomia da vontade, que não é como nas relações de consumo, em que há hipossuficiência, em que há isonomia, em que há igualdade substancial, em que os direitos são disponíveis, isso tudo há de se refletir no processo.
como, aliás, se reflete com maior ênfase na arbitragem. Quer dizer, qual é o pressuposto da arbitragem? O pressuposto da arbitragem é que os direitos sejam patrimoniais disponíveis. Então, isso autoriza que as partes possam estabelecer o processo que pretendem reger a sua controvérsia. Esta ênfase, dizia eu, para o princípio dispositivo, ela, repito, aparece em diferentes dispositivos. No projeto, prova, por exemplo, é um assunto das partes. Isso está absolutamente claro. No projeto, o princípio dispositivo vai ao ponto de estabelecer algo que talvez tenha tido alguma inspiração na experiência do Common Law, que é o de criar um ônus de apresentação de documentos que pode levar, inclusive, a uma preclusão, que na verdade não é nem preclusão, que é uma eficácia substancial de perda da oportunidade de se fazer, da parte de se valer daquele documento. Não tenho aqui o dispositivo, mas na parte da exibição de documentos, há um dispositivo, só um pouquinho, eu chego lá, 963, ele estabelece: haverá preclusão para as partes e para o juiz relativamente aos documentos que requerente e requerido eventualmente deixarem de exibir na inicial e na resposta, os quais não poderão ser invocados nem considerados no julgamento da controvérsia em qualquer processo que a tenha por objeto. Então, digamos, macroscopicamente, como era a minha intenção em parcos 20 minutos, que daqui a pouco os 40 eu já falo, porque começo a falar não paro mais, essa era a ideia, trazer para os senhores. Quer dizer, leiam o projeto e tenham no projeto a presença marcante dessa ideia de que a disponibilidade, a igualdade do direito material se reflete no processo. A ponto de autorizar que as partes criem as regras processuais e a ponto de fazer com que o princípio dispositivo se sobreponha, inclusive, sobre os poderes do juiz. Bom, outro tópico. Como ficam, então, os poderes de instrução do juiz? Vou fazer um comentário só acadêmico, eu sei que esse é um evento que procura extrair consequências pragmáticas, mas esses dias eu fui chamado a participar de um grupo lá da UERJ, coordenado pelo professor Leonardo Greco. E até eu faço essa recomendação aos acadêmicos que têm interesse por isso. O professor Leonardo Greco reuniu um grupo de acadêmicos e, com um trabalho muito sério, muito profundo, o professor Leonardo Greco se dedica ao estudo da prova há muito tempo, eles fizeram uma proposta de regulamentação da prova, uma espécie de lei da prova. E de fato, uma leitura muito interessante e que vem bem a calhar a propósito do projeto que tramita. Eu, de fato, aos acadêmicos que se interessem por isso, eu recomendo a leitura, porque, em boa medida, ele incorpora uma parte do que está aqui, não para o processo empresarial, mas para o processo de um modo geral. Por exemplo, o projeto propõe que os poderes de instrução do juiz realmente atuem de forma subsidiária e que só se justificam diante de desigualdade substancial ou de indisponibilidade do direito. Agora, por que eu falei desse projeto? Porque esse projeto, e eu tive lá ponderando para os estudiosos, para os colegas que estudaram esse projeto, ele busca um difícil equilíbrio, que eu acho muito difícil, entre o ônus das partes e poder do juiz. Porque, senhores, ainda que eu possa enfatizar o princípio dispositivo e diminuir o poder do juiz, fato é que processo é um instrumento público de atuação do poder. De tal sorte que, por exemplo, em matéria arbitral, prova não é totalmente a cargo das partes, na medida em que prova integra o devido processo legal. E, portanto, há lá na arbitragem, por exemplo, algumas discussões acerca de convenções em matéria de prova que são inconciliáveis com o devido processo legal. Não estou dizendo que são ou não são. Eu dou um exemplo. Imaginemos que as partes convencionem, isso é conhecido na arbitragem, poderia se projetar aqui, as partes convencionem que toda a prova a ser realizada na sua controvérsia será de natureza documental. Convencionaram.
Perfeitamente possível convencionar. Isso é aceitável? Isso é constitucional? E a pergunta, e aí passando para outro tópico, mais importante, isso vincula o juiz? Porque eu até posso eventualmente dizer que as partes têm a prerrogativa de dizer o seguinte, ou bem eu provo por documento, ou eu não provo. Portanto, então, trate de pré-constituir a prova, porque foi assim que vocês decidiram. A minha pergunta é, nós estamos preparados para o juiz se vincular a isso? Pois se nem na arbitragem nós temos certeza a esse respeito, eu antevejo dificuldades de vinculação do juiz a isso. Senhores, eu não estou dizendo que não deva prevalecer a regra. Estou apenas antevendo, como entusiasta das regras, uma dificuldade prática severa. Porque quando eu digo, olha, a prova tem que ser exibida sob pena de não poder ser utilizada. Então há preclusão para as partes. Mas há um dispositivo que diz, opera-se a preclusão para as partes e para o juiz. Os que dão aula aqui sabem disso. É clássica a ideia de que a gente ensina em sala de aula. Não há preclusão para o juiz, a não ser a preclusão para o judicato. Pois que ele julgou, não pode voltar atrás. E em matéria de prova, porque nós fomos criados à luz da ideia de que o juiz é o destinatário da prova, e em certa medida é verdade, quando você pensa na solução adjudicada, a mim parece muito fácil, se nós não tivermos uma construção filosófica a respeito do projeto, que alguém diga, eu interpreto a norma conforme a Constituição, e conforme a Constituição vincula a parte, mas não vincula o juiz. Portanto, então, se a parte não exibiu o documento e eu entendo que é necessário, para bem conhecer a verdade material, a verdade real, eu determino que o documento venha. E eu invoco essa ideia da verdade formal, verdade material, justamente para mostrar o quanto errado estaria isso. Porque a ideia de verdade formal, verdade material, é do século passado. Eu sei que em concurso público ainda se fala sobre isso, mas isso é completamente superar a verdade processual. Ponto. A questão é saber até que ponto os resultados do processo devem ser compatíveis com o grau de engajamento das partes ou até que ponto o Estado deve intervir para que o resultado do processo não resulte apenas do grau de engajamento das partes. Então, senhores, e eu pensava provavelmente em terminar, não é, nessa altura, e 20 minutos já teria sido mais do que suficiente, eu acho que o maior desafio do projeto é esse. Nós nos convencermos que o processo empresarial, nascido no contexto da autonomia da vontade, da disponibilidade do direito material, da igualdade entre litigantes, ele é um cenário, se não igual, muito próximo da arbitragem. Agora, daí até o juiz estatal de uma federação, é lei federal, hein? De uma federação como a nossa, com essa diversidade, e incorporar, nós vamos ter que trabalhar bastante. Nossa, eu digo, é preciso bastante trabalho para que se incorpore isso e que se entenda, na verdade, senhores, que no fundo essa é a solução melhor. Porque cá entre nós, o que inspira o juiz, e quem sou eu para falar ao lado de um juiz, pelo menos eu fui um simulacro de juiz por 5 anos lá no eleitoral. Mas o que leva um juiz a determinar uma prova de ofício? Salvo se ele vislumbrar que possa haver algum uso espúrio do processo, enfim, é fazer justiça. Quando, na verdade, nós devemos incorporar, é a busca da verdade, não é isso? Mas a verdade não é a obsessão do processo. Na verdade, a ideia do processo é superação da controvérsia. O escopo jurídico cede diante do escopo social. Então, essa ideia de, não, eu vou converter em diligência para saber o que está acontecendo, deve ser visto em termos quando o direito é disponível. Repito, salvo se eu puder contrariar a premissa de que o direito é disponível, salvo se eu puder contrariar a premissa de que há igualdade substancial, ou salvo se o juiz vislumbrar que as partes agem em colusão, em alguma forma pretendem fraudar direitos através do processo. Ou seja, a inércia das partes é um fator relevante na consecução do objetivo. As partes escolhem do processo o resultado que elas melhor plantaram. O que, repito, não significa dizer que o juiz possa se omitir com relação a questões que se colocam diante dele. Senhores, para tentar terminar aqui, repercussão disso sobre a prova.
eu já havia falado, a repercussão é grande, eu já mencionei alguns dispositivos, inclusive esse dispositivo que fala do ônus, o juiz não pode alterar o ônus da prova, o poder de instrução do juiz não se sobrepõe ao ônus da parte, enfim. Eu chamo sua atenção, talvez, para um aspecto. O projeto foi correto quando procurou ampliar a atuação da prova no âmbito extrajudicial, ou, por outro lado, a desvincular a produção da prova, quer do resultado de um processo, quer do perículo in mora. Então, primeiro ponto, a ideia de desvinculação de produção de prova de forma antecipada ao julgamento ou ao processo de conhecimento é algo preconizado pela doutrina, é algo incorporado, inclusive, pelo projeto de Código de Processo Civil. Eu reconheço que ainda há manifestações dos tribunais reticentes em relação a isso, mas eu, pessoalmente, não consigo entender como isso possa ainda ocorrer. Produzir-se prova, dar-se clareza acerca dos fatos é algo desejável para o Estado. Depois de ter tido contato com o projeto e ter participado de discussões, eu tive contato com esse outro trabalho acadêmico capitaneado pelo professor Leonardo Greco. E eu vejo que o professor Fábio está aqui, e saúdo a sua presença e agradeço também a paciência de me ouvir. Esse projeto do professor Greco, professor Fábio, ele foi além do que eu mesmo pensei a respeito de sugerir na parte processual, no pouco que pude sugerir e participar. Porque o professor Greco estabeleceu um verdadeiro dever de informação. Ainda estamos numa fase de discussão, não é? Eventualmente, nem que uma mudança não possa ser feita, mas até para abonar e reforçar a proposta de ampliação da prova com o objetivo de conhecimento dos fatos, a gente talvez deva se mirar nesse projeto. Eu acho que é lógico que esse projeto ele se inspirou muito no direito inglês. E eu digo isso porque a gente também precisa ter o pé na realidade. O que funciona na Inglaterra não necessariamente funciona aqui. E quando você estabelece um dever de informação, significa de abrir todas as cartas, de abrir todos os dados, você precisa tomar cuidado em como você vai tornar isso efetivo. Porque, do contrário, você cria um dever, mas não cria a consequência. Ou pior, você cria a consequência de forma arbitrária e corre o risco de limitar, de tornar um processo autoritário. Eu dou um exemplo. Nesse projeto dele, eles chegam a dizer o seguinte: quem não desencadear a produção de prova extrajudicial para conhecimento dos fatos, será reputado carecedor de ação. O processo será extinto sem julgamento do mérito. Eu disse lá para eles, escuta, não é demais para um primeiro momento? Isso não vai ficar inconstitucional entre nós? Vamos devagar, a gente ainda está naquela ideia de que a prova é do juiz, o juiz é o destinatário da prova. A gente nem se desvinculou da produção antecipada de prova do perigo ainda. A gente já vai dizer que quem não desencadear essa atividade pré-instrutória como condição da ação, vai dizer que isso é inconstitucional. Porque não pode, a garantia da inafastabilidade não pode estabelecer isso. Não é isso que o projeto faz. Mas é interessante reforçar essa ideia de estimular as partes, especialmente no âmbito empresarial. Eu sempre disse ao professor Fábio que eu sou entusiasta dessa ideia, de tanto quanto possível elas terem uma visão realista sobre a situação do conflito. Isso estimula as soluções negociadas, isso pode desencadear uma solução arbitral, que, embora não seja negociada quanto a solução final, não deixa de ser negociada. Isso pode poupar trabalho ao Poder Judiciário, isso pode facilitar a avaliação dos riscos, isso pode fazer com que a parte depois seja cobrada com mais rigor quando ela insiste numa pretensão contra a existência de prova. Porque o sistema vigente é um sistema complacente. Ele diz assim, não, entre em juízo, se você não tiver nenhuma prova, não tem problema, porque você produz a prova depois. Você dá gratuidade. Não permite, não exige nenhuma prova pré-constituída. E depois, não é à toa que a gente depois se depara com uma pleia de processos infundados. Então, para não ficar aqui em nenhuma regra específica, eu destaco, já me aproximando do fim,
os dispositivos, e submeto aos colegas e os convido a estudarem, os dispositivos que alargam, que estimulam a produção da prova antes do processo. Mecanismo da exibição de documentos, com ônus de apresentação, a oitiva prévia de testemunhas. A gente sabe que em matéria empresarial, a prova testemunhal talvez tenha um peso relativo, mas eventualmente em matéria societária isso é possível. Isso busca inspiração em outros sistemas também, de tal sorte que, nesta parte, me parece que o projeto merece ser estudado, e embora nós, pelas razões que eu já expus, tenhamos alguma dificuldade de fazer valer essas normas junto ao Poder Judiciário, se nós pudermos trabalhar a ideia de que o processo empresarial é especial e se aproxima do processo arbitral, eu tenho a impressão que nós conseguiremos evoluir. Por último, e eu perdi, o problema é o seguinte, você dá 20 minutos para o indivíduo falar, ele fica atento. Depois você diz que ele não tem mais 20, que ele tem 40, ele nem olha para o relógio, não sabe nem há quanto tempo está falando. Então, senhor presidente, terminando aqui, eu digo aos senhores que o projeto recupera ou propõe o exame a disciplina de uma série de procedimentos especiais. Isso é conveniente? Isso é inconveniente? Eu faço algumas considerações a respeito. A lógica, a mim me parece, em disciplinar especialidades do procedimento num contexto que deliberadamente se propõe ser especial, em que o direito material é especial. Então, um exame das regras dos procedimentos especiais revela que, de fato, elas procuram se afeiçoar às peculiaridades do direito material, procurando trazer soluções que talvez não vigorem em outros campos, mas que bem se amoldariam aos conflitos próprios de empresários e societários. Eu digo isso porque, no processo, digamos, comum, entre aspas, esse rol mais longo de procedimentos especiais está um pouco na contramão. Porque, de fato, como o procedimento comum, ao longo de pelo menos 2 décadas, foi alterado para incorporar aquilo que os procedimentos especiais tinham de especial, antecipação de tutela, isso era próprio de procedimento especial, passou a ser a regra geral, caráter dúplice da ação, execução executiva lato sensu ou mandamental, sem um novo processo de execução. Enfim, todos esses atributos eram atributos que caracterizavam a gente, não é? Quando ensinava lá 30 anos atrás, falava, olha, os procedimentos são especiais pelo seguinte, porque eles têm todas as características que hoje são do procedimento comum. Mas não é disso que trata o projeto. Porque, embora até aqui e acolá o projeto pudesse dispensar certas regras que já pertencem ao domínio do procedimento comum, o fato é que, em boa medida, as regras do projeto em matéria de procedimentos especiais são de direito ou material ou direito processual material, se é que existe essa categoria. Eu mesmo não me convenço muito dela, mas o fato é o seguinte, são normas muito próximas do direito material que acabam tendo repercussão sobre o processo. Eu dou um exemplo na dissolução de sociedade. Quer dizer, o marco a partir do qual se considera a apuração de haveres. Quer dizer, isso é processual, mas é substancialmente direito material. Né? E outras normas. Mas não tem como fugir. E, para concluir esse raciocínio, isso se explica, porque quanto mais especial é o ramo do direito material, mais talvez eu tenha que buscar soluções especiais para isso. E, sinceramente, e nada contra a criação do direito pelo juiz, eu prefiro que a lei preveja, pelo menos, a moldura da aplicação dessas regras, do que deixar que essas regras acabem dando aso à imaginação e se positivando em regras de equidade. Né? Equidade, os senhores sabem, é o julgamento e a justiça do caso concreto. E o nosso sistema é um sistema de direito, apenas por exceção de equidade, e, sinceramente, eu acho que seja bom assim. Porque isto não é negar o poder do juiz de criar o direito, mas é, em matéria processual, de dizer, olha, o processo que funciona no Rio Grande do Sul funciona em São Paulo, funciona no Ceará, porque tudo é exercício do poder.